Salmo 19, 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O mesmo texto, a mesma porção da Bíblia na NVI, apresenta a seguinte frase: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. E a versão revisada de Almeida diz: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Baseado nessa pergunta, baseado nesse clamor do salmista, eu quero estabelecer como tema da minha mensagem essa noite: discernindo os próprios erros. Algo que ele apresenta como uma missão, não diria impossível, mas quase impossível. A pergunta dele: quem pode discernir os próprios erros? É: quem será que poderá apresentar essa façanha desse comportamento? Quem conseguirá manifestar esse tipo de atitude? Estou dizendo isso, eu quero tomar como exemplo um ditado antigo que se usa para falar a respeito do orgulho. Alguém disse muito bem que o orgulho é algo parecido com o mau hálito. Quem tem não percebe, quem está em volta sim. E eu diria que a questão dos nossos erros não é muito diferente. E, embora daqui a pouco eu vou relacionar essa nossa dificuldade de enxergar os nossos erros, com a própria questão do orgulho, eu quero dizer que, de fato, nós temos algo que a palavra de Deus classifica como uma dificuldade enorme de enxergar os nossos próprios erros. No entanto, a oração do salmista é mais ou menos assim: já que eu não posso enxergá-los, vai limpando, resolvendo e tratando aquilo que eu nem vejo. No entanto, apesar desse clamor, de alguém que reconhece que tem coisas que não enxerga, mas que ainda precisa ser tratado, existe, na verdade, muito mais para que eu e você possamos entender do que só esse anseio de alguém que quer ser mudado, esse anseio de alguém que quer ser transformado. Existe, na verdade, um processo bíblico que envolve mais do que eu e você orarmos para Deus tratar com aquilo que a gente nem sabe. Há, na verdade, um caminho onde a descoberta desses erros, que normalmente não enxergamos, ela é necessária para que o tratamento de Deus também tenha lugar nas nossas vidas. Mas antes de falar disso, eu quero começar construindo aqui a nossa ideia e a argumentação bíblica com um primeiro tópico. Eu quero mostrar que o nosso problema não é enxergar falhas ou erros. Nosso problema é enxergar as nossas. Porque a dos outros, de acordo com o ensino de Jesus, nós somos bons para ver e para enxergar. Dá uma olhadinha comigo no que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 7. Embora o texto seja conhecido, da maioria de nós, eu gostaria que você pudesse abrir, que você pudesse ler junto comigo. Mateus, capítulo 7, de 3 a 5. Jesus aproveita o chamado Sermão do Monte para ensinar a respeito disso. E ele faz a pergunta: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Você pode substituir essa palavra argueiro pelo sinônimo, o cisco no olho do seu irmão. Isso fala normalmente de um espeto, um pedaço de palha. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. De acordo com a definição de Jesus, muito clara por sinal, nossa dificuldade não é ver erro. O que erro dos outros a gente enxerga de longe. Cisco no olho do irmão a gente vê à distância. Então nossa limitação não é enxergar erro. Nossa limitação é enxergar os nossos. Porque às vezes a gente está vendo o cisco no olho do irmão de longe, só não está vendo a trave no nosso. Então, repito, a dificuldade não é enxergar erro, a dificuldade é enxergar os nossos. Agora, Jesus está dizendo que depois que a gente permitir que a trave seja tirada dos nossos olhos, então nós vamos enxergar ainda melhor. Não significa que a gente não estava enxergando nada, mas nós vamos enxergar ainda melhor
e vamos poder ajudar os nossos irmãos. No entanto, Jesus está dizendo que a tentativa de ajuda não deveria se processar antes da gente se permitir ser ajudado primeiro. Eu olho para textos da palavra de Deus, não somente esse, há vários. É lógico que a gente não quer aqui esgotar, ser exaustivo, mas nós vamos percebendo isso ao longo das Escrituras como um padrão. Em 2 Samuel, no capítulo 12, o profeta Natã vem confrontar Davi a respeito do seu pecado de adultério com Batseba e do homicídio cometido contra Urias. Eu não sei se aquilo foi intencional no sentido de Natã mensurar a psicologia toda da coisa. Mas Natã usa de uma didática impressionante. Ele, para falar do erro de Davi, ele na verdade cria um cenário, ele cria ali uma ilustração, uma fantasia, de algo que reflete o que Davi fez, mas aparentemente ele está falando de outro. E de alguma forma, isso permite que Davi enxergue com clareza o pecado daquela pessoa, que depois ele vai descobrir, na verdade o profeta estava falando do seu próprio. Nós percebemos que quando Natã chega e começa a contar uma história, e vai apresentando de forma detalhada tudo aquilo que Davi fez, com uma outra roupagem, Davi fica revoltado. E diz, um homem desse merece a morte. Eu, como rei, estou sentenciando ele à morte. E aí o Natã olha para Davi e diz, pois é, mas o homem no caso é você. Eu tento imaginar o choque que foi para Davi ouvir isso. Mas a verdade é que nada como ajudar alguém a enxergar o seu próprio erro, mostrando primeiro algo que vê na vida dos outros. Nós percebemos ao longo das Escrituras que esse tipo de advertência vai se repetindo. Dá uma olhada comigo em Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Do versículo 1 até o 3. O texto sagrado diz, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Agora, normalmente a ideia que a gente tem é que quem condena o outro fazendo a mesma coisa é porque é um falso. Quando na verdade, embora haja reflexos de hipocrisia e de falsidade, o próprio Jesus classificou, eu não acredito que a pessoa está plenamente consciente da semelhança do pecado ou do erro que ela condena no outro com aquilo que replica na sua vida. Porque ela nunca enxerga o seu próprio da mesma clareza, da mesma forma, com a mesma clareza com que ela enxerga do outro. Então não acredito que de repente esse cara levante de manhã e diz, bom, hoje é aquele dia de maldade, tenho que gastar minha dose de falsidade, como é que eu faço para sair recriminando alguém que faz a mesma coisa que eu? Eu acho que a maioria não faz isso de forma intencional. A maioria porque não enxerga a contradição entre ser tolerante com o seu próprio erro, porque não enxerga ou não mensura devidamente, e o posicionamento de condenar algo na vida de outro. Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, conta uma parábola, normalmente conhecida como a parábola do credor incompassivo. O camarada tinha uma dívida que não podia ser paga. Foi perdoado pelo seu senhor. Mas daqui a pouco ele encontra um conservo que lhe deve bem menos. Mas ele decide não perdoar. É lógico que Jesus está estabelecendo um paralelo, falando do perdão que todos nós recebemos de Deus e do quão contraditório é nós que por Ele fomos perdoados de uma dívida impagável, querer exigir que as pessoas que nos devem bem menos do que a dívida que nos foi perdoada seja paga. Agora, a Bíblia diz que ele agarrou o outro, sufocava e dizia, você vai pagar o que me deve. Agora, como alguém consegue não enxergar essa comparação do que Deus fez por ele e aquilo que deve ser feito em relação aos outros? Porque a gente nunca mensura o nosso erro como sendo muito grande. A maioria de nós parece não entender ou enxergar que a dívida era tão grande. Mas aquilo que o outro fez para nós,
aquilo sim é uma dívida grande, aquilo é um erro enorme, aquilo não dá para passar batido. A palavra de Deus diz em 1 de João, no capítulo 1, no versículo 8, que aquele que diz que não peca, já está pecando. A Bíblia diz mente. Agora, como alguém consegue a façanha de tentar dizer que não peca? Nós sabemos que não é porque não peca, tanto que ele é chamado de mentiroso, mas é porque normalmente ele não tem a capacidade de enxergar aquilo que faz. Então, nosso primeiro ponto aqui, que ao longo de todas as Escrituras nós vamos ver como algo inegável. O problema não é enxergar falhas, o problema é enxergar as nossas. Agora, reconhecido esse fato e esse problema que é generalizado, atinge todos nós, a segunda coisa que eu quero tratar com você diz respeito à consequência, o desdobramento de não enxergarmos as nossas falhas. Porque quando alguém começa a se ver num lugar onde eu não erro, mas o outro erra, isso vai nos empurrar para dois tipos de comportamento muito parecidos, mas tem que ser separados. Orgulho e justiça própria. E são duas coisas que Deus condena. E são duas coisas que a Bíblia classifica como pecado. Então abra sua Bíblia, em Lucas no capítulo 18, a partir do versículo 9. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Em vez de eu ler o texto todo e comentar depois, nós já vamos fazer a versão comentada. Eu vou misturando isso aos poucos. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, em primeiro lugar, a parábola tem destino. A alegoria e ilustração estabelecida por Jesus está mirando um público-alvo muito específico. Em quem que Jesus estava de olho? Naqueles que confiavam em si mesmos. O texto diz, porque se achavam ou se consideravam justos, e a consequência de se acharem justos é que eles desprezavam os outros. Porque normalmente quem acha que é alguma coisa, por não enxergar seus erros, se vê numa posição superior a daqueles que ele está enxergando o erro. Então, a parábola é direcionada a esse grupo. Agora vamos ler, verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. Esses 2 nomes talvez não signifiquem muito para a geração moderna. Mas o fariseu era parte da seita mais severa dentro do judaísmo. Não tinha ninguém tão dedicado ao cumprimento da lei como eles. Eles eram o que alguns círculos religiosos hoje seriam classificados de os devotos. Não tinha para ninguém, era gente dedicada. Então Jesus apresenta um ícone da religiosidade quando fala do fariseu. Mas quando ele fala do publicano, quem era o publicano? O publicano era um coletor de impostos. Como tal, ele era visto pelos seus compatriotas, os judeus, como um traidor da nação. Porque trabalhava para o Império Romano, não apenas coletando o dinheiro dos seus compatriotas para o Império dominador, mas os seus lucros dependiam do nível de extorsão que ele praticasse. Então, eles não apenas o viam como alguém vendido do ponto de vista patriótico, nacionalista, mas como um camarada que era ladrão. De tempos em tempos, as sociedades mudam os rótulos do que parece ser o pior. Eu me lembro quando garoto, parece que um dos piores adjetivos que podia se dar para alguém era chamar de comunista e maconheiro. Pensa num negócio que hoje não ofende ninguém. Principalmente o maconheiro. Eu lembro de quando se usava o termo desquitado, não era nem divorciado. E só faltava as pessoas logo depois dizer, meu Deus. Mas algumas coisas depois elas vão banalizando, padronizando de tal maneira que a sociedade aceita e os rótulos vão sendo mudados. Nos dias de Jesus, toda vez que a Bíblia vai falar do pior tipo de pecador, os 2 exemplos mais usados são os publicanos, que eram esses coletores de impostos, e as meretrizes ou prostitutas.
Então aqui Jesus apresenta duas figuras muito distintas. O religioso, assim, top da religiosidade, e o pecador, top da pecaminosidade. Os dois vão ao templo para orar. Vamos voltar aqui. Verso 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma. Vamos fazer outra pausa aqui. Isso é um negócio que não é comum na Bíblia. Essa turma foi para o templo para orar. Supostamente eles deveriam falar com quem? Orar para quem? Para Deus. Só que Jesus disse que o fariseu está orando de si para si mesmo. Eu acredito que se a gente fizesse uma entrevista com esse cidadão e perguntasse, você foi no templo para orar para você mesmo? Eu acho que ele diria, claro que não. Se eu fosse orar para mim mesmo, eu orava em casa. Eu não precisava ter ido no templo. Ele acreditava que estava orando a Deus, mas Deus está dizendo que esse tipo de oração não vai a lugar nenhum. Ela sai da sua boca, o mais longe que ela chega, no seu ouvido. Porque ela não produz nenhum tipo de resultado. Ou seja, Jesus está tentando definir que a coisa é mais séria nas suas implicações do que o que normalmente a gente enxerga. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Irmão, não sei o que seria de mim se eu estivesse no lugar do publicano. Acho que eu pensaria, miserável. Acho que eu pensaria, já estou em pecado mesmo. Eu partia para cima do outro. Né? Imagina alguém do seu lado se comparando dessa forma. Né? Senhor, te dou graças, que eu não sou como esse crente meia boca aqui do meu lado. Não deve ser a oração mais confortável de ouvir, não deve ser algo que faça bem para o ego de ninguém, por mais carnal que seja. Mas essa era a posição dele, e ele vai se orgulhando disso. Verso 12, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. Basicamente, Senhor, eu te louvo porque eu sou o cara. Até o Senhor deveria me louvar porque eu sou o cara. Agora, como é que o outro orava? Verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Você não precisa de nenhum estudo profundo da linguagem corporal para saber que esse cara que não tem coragem de levantar a cabeça está envergonhado. Por que ele está envergonhado? Seus pecados, seus erros, seus defeitos são inegáveis. Então ele chega diante de Deus para orar e pedir uma coisa. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Outra versão dá o mesmo significado. Tem misericórdia de mim, pecador. Ele está dizendo, eu não vim aqui me orgulhar de nada, eu não tenho do que me orgulhar, eu só tenho do que me envergonhar. Mas eu preciso da tua misericórdia. Só o Senhor pode oferecer misericórdia e socorro para alguém como eu. Então no verso 14, Jesus diz, digo-vos que este, o segundo, o último, desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus está dizendo que a atitude do primeiro fariseu é se exaltar, é se achar. E toda pessoa que entra nesse lugar de exaltação, que não pode ser chamado de outra coisa a não ser orgulho, ele tem esse hábito de, medindo-se com si mesmo porque se acha grandes coisas, desprezar os outros. Jesus disse, esse que se exalta vai ser humilhado. O que se humilha enxergando a sua limitação, em vez de se comparar com os outros, ou em vez de se ver melhor, é aquele em quem Deus pode fazer algo diferente e colocá-lo numa posição, num lugar diferente. Ponto. De qualquer forma, o que eu e você não podemos negar, à medida que vamos lendo a Escritura, é que não só o orgulho e a justiça própria são pecado, mas são coisas que Deus abomina. Isaías 64, 6, Deus diz, as vossas justiças são para mim como trapo de imundície. Uma das possibilidades do significado da frase trapos de imundície, bom, o que quer que ela seja ou signifique de verdade, na verdade, né, de forma literal, não é coisa boa. Você concorda comigo? Trapo de imundície? Mas alguns comentaristas sugerem que uma das possibilidades de interpretação de a que se refere esse termo trapos de imundície seria as bandagens que os leprosos usavam em cima das suas feridas. E toda vez que se trocava o curativo, aquilo não prestava para nada.
Não podia sequer tentar ser lavado ou reutilizado, porque aquilo se transmitia, tinha que ser queimado, não tinha utilidade nenhuma. Eu fico imaginando, e hoje a gente não vive tão forte a realidade da lepra como já foi no passado, mas aquele negócio sendo tirado da bandagem, sendo trocada, né, pedaço de carne saindo junto, Deus está dizendo, pensa numa coisa mais nojenta que você pode imaginar. Deus diz, quando eu olho para você, aquilo que você acha que é justiça própria, é assim que eu vejo. Nenhum de nós vai entrar no lugar de poder se gloriar de justiça própria. A única justiça que nos permite estar diante de Deus é aquela que nos é imputada em Cristo Jesus. É aquela que é alimentada e desenvolvida pelo controle da natureza de Deus, do fruto do Espírito Santo em nós, mas não há nada de nós mesmos do qual a gente possa se orgulhar. E nós precisamos entender como Deus olha para isso e como Deus trata isso. Dá uma olhada comigo em mais um texto. Filipenses capítulo 2, verso 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3. A orientação bíblica é: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Diga comigo, humildade. Agora diga comigo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A definição bíblica de humildade é que ela me coloca num lugar onde eu olho para os outros e vejo como superiores, não como inferiores. Os vejo como melhores e não como piores. Agora vamos pensar junto. Se essa é a definição de humildade, de eu me olhar medindo com os outros de baixo para cima, dizer, esse é mais do que eu, é melhor do que eu, é melhor do que eu. Então a atitude inversa de quando eu me posiciono de cima para baixo e me vejo como melhor enquanto comparo e desprezo o outro, é a definição do quê? Orgulho. O oposto da humildade. Qual o problema do orgulho? Que ele vai nos impedir de conectar com Deus e receber de Deus. Tiago nos lembra que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Soberbo Deus resiste. Ele diz, não te deixe nem chegar perto de mim, não tem nada que de mim você possa extrair ou tirar. Agora, a atitude de orgulho, ela é alimentada pelo engano de que a gente é grande coisa. E esse engano de que nós somos grande coisa, só é alimentado pela nossa incapacidade de ver o quão limitado nós somos, a dimensão dos nossos erros, tropeços e faltas. Porque nenhum de nós em sã consciência acharia grandes coisas se enxergasse de fato a sua limitação, como outros veem. Me lembro de alguns anos atrás, quando reunimos equipe ministerial de pastores e tentamos uma dinâmica. Todo mundo vai falar, cada um por um, o que vê nos outros colegas da equipe. De bom e o que vê de ruim. Gente, o que me impressionou é quão acurada e precisa a equipe conseguiu ser quando falava do que via de mim de bom. Eles acertaram tudo. Mas quando eles começaram a falar do que via de ruim, eu dizia, não, vocês estão falando de outra pessoa. Porque eu não enxergava aquela pessoa que eles enxergavam. Agora, nós só estamos falando daqueles aspectos do relacionamento. Nós só estamos falando daquilo que transborda no convívio e no trabalho em equipe. O que dizer se eles conhecessem as entranhas e o mais profundo da minha alma e do meu coração? Aquela conversa teria ficado ainda mais desagradável. Mas a verdade é que a maioria de nós não acorda um dia só planejando. Como é que eu posso ser hipócrita? Como é que eu posso fingir? Como é que eu posso, tentar usar maquiagem? É algo que normalmente nós não percebemos. Faz parte da inclinação do ser humano. Anos atrás eu tive uma experiência. E antes de contar essa experiência de anos atrás, vou voltar 1 ano e meio antes desses anos atrás. Estávamos reunidos com a equipe, o presbitério aqui do Alcance Curitiba. Saímos só os homens para um tempo de oração, de retiro, de buscar a direção de Deus para a igreja.
E naquela conversa, eu lembro que nós tínhamos acabado de receber uma notícia, assim que chegamos lá, de um certo ministro do Evangelho, de uma certa cidade, que havia tropeçado e caído. A situação dele veio a público, ele também precisou vir a público, confessar aquilo que havia acontecido, se arrepender. Sua liderança iniciou um processo de disciplina, e nós entendemos que disciplina não é punição do pecado, mas é um processo onde permita agora a pessoa que perdeu o exemplo se sujeitar a um tempo onde ela vai reconstruir na prática o seu exemplo. Ele foi afastado do ministério, foi estabelecido e definido naquele posicionamento público qual seria o processo dele, o que teria que acontecer. Enquanto nós estamos pasmos, não só com a notícia do tropeço desse colega, eu particularmente olhando aquela situação, minha mente girou muito rápido, e eu falei para os colegas, escrevam o que eu vou falar agora. A maioria sabe, quando eu digo escreve isso, é porque eu tenho assim a mais absoluta convicção do que eu vou falar. Falei para eles, escrevam o que eu vou falar, pode escrever. Porque vocês não vão me olhar lá na frente e dizer que eu errei em nada do que eu vou falar para vocês. Falei, fulano não vai aguentar a intensidade desse processo. Ele vai espanar no meio. Quando espanar, ele vai romper com a liderança dele. Quando fizer isso, ele é alguém muito querido por aí, vai ter quem acolha e vai ter quem trate ele de uma forma mais amena. Depois de tanto tempo, mesmo que o processo não seja concluído, as pessoas vão dizer, agora ele está apto para voltar, porque existe essa forma equivocada de pensar que o pecado tem prazo de validade. Então deu um tempo, acabou, está tudo certo. Ou as pessoas já esqueceram o quão feio, danoso foi o que aconteceu. E eu dei para eles até o prazo. Falei, em tanto tempo, ele volta sem ter percorrido o processo. Nós nunca mais falamos do assunto. Mas 1 ano e meio depois, que era o prazo que eu estabeleci, eu estava numa determinada cidade para participar de um evento de líderes, não fui nem pregar, né? Fui participar. E quando cheguei, tomei conhecimento de que aconteceria por aqueles dias na cidade. Uma grande festa envolvendo várias igrejas, celebrando o retorno do fulano de tal ao ministério. Gente, um colega tropeçou, caiu, ficou um tempo afastado, foi restaurado, está voltando. Não é um momento para se celebrar? Claro que é. Mas eu não consegui sentir um pingo de alegria. Porque eu ficava lembrando de tudo que eu falei desde 1 ano e meio antes. Dizendo, foi exatamente dessa forma. E eu não errei em nada daquilo que eu falei. No meu coração, eu simplesmente fiz aquilo que às vezes a gente faz com a cabeça. Balancei a cabeça e fiz um. Tipo assim, tá vendo? Mas não falei para ninguém. Não fiz um comentário com a Kelly. Não falei com nenhum dos pastores dessa vez. Eu só pensei. Mas Deus ouviu. Isso era à noite, no início do evento. Logo depois do evento, a maioria de nós cansada da viagem, foi cedo para a cama, dormimos. Dia seguinte levantamos, o evento acontecia no hotel. Enquanto estava indo para o café da manhã, antes de ir para a primeira reunião, encontro um dos pastores das nossas igrejas, pastor Ney da Alcance de Irati. Eu brinco que ele é uma máquina de sonho profético. E quando encontro ele no café, bom dia, amigão, tudo bem? Ele falou, tudo bem, preciso falar com você. Ele falou, tive um sonho daqueles com você. Eu falei, daqueles colorido, 4K? Ele falou, daqueles. Eu falei, não deixa nem para depois. Puxa a cadeira aí, puxei a cadeira, sentei. Ele falou, eu não entendi o sonho, mas Deus me disse que você vai entender. Ele disse, sonhei com você e fulano de tal. Ele falou o nome daquele ministro. Pensei, deu ruim. Deus ouviu. Antes dele falar o que era, eu já sabia que eu tinha me lascado. Eu falei, e aí, o que você sonhou? Ele falou, sonhei que vocês dois estavam numa sala. Ele falou, não sei explicar o que era aquele ambiente. Não era a sala de uma casa, de uma igreja, era num determinado espaço. E você estava tentando expulsar um demônio dele. Quando ele falou isso, eu também já entendi. Aí eu falei, mas ele não estava endemoniado. Ele falou, todo mundo sabia que não, mas você eu tratava como tal. Irmão, se parasse aí, eu já tinha passado vergonha o suficiente. Mas não parou.
E diz, de repente entrou uma pessoa, uma terceira pessoa na sala. Ele falou, ele não se identificou assim. Mas nas minhas experiências, nos meus sonhos e visões, pelo porte, o semblante, a glória que ele tinha, ele falou, eu tenho certeza que era um anjo de Deus. Ele entra na sala, estende a mão à distância, na direção de vocês dois, e na hora que ele estende a mão, ele falou, parece vocês levaram um coice de um cavalo, vocês foram arremessados, jogados longe. Interrompi ele e falei, porque o sonho para mim parece que tinha legenda. Falei, essa é a hora que o fulano sumiu da história e fica só eu. Ele falou, como é que você sabe? Ele falou, depois dos dois serem jogados, eu não vi mais fulano, só vi você. E vi você se levantando do chão, incomodado, porque do jeito que você foi arremessado, né, e caiu, na hora de levantar, a roupa está desarrumada, a roupa está suja, teve lugar que chegou a rasgar. Gente, roupa suja na Bíblia só fala de uma coisa, pecado. Quando começou a falar da minha roupa suja, pensei, vai ficar pior do que estava. E dizer, aquela pessoa que eu suspeito de ser um anjo, aponta para você, falando para mim, e diz o seguinte, ele é um homem de grande integridade. Mas quando ele se esconde atrás da integridade dele, fazendo dela um escudo de justiça própria, e levando a achar que é melhor do que os outros, ele é tão pecador quanto qualquer outro. Pensa num cara que queria virar um avestruz, abrir um buraco e enfiar a cabeça. Era eu. Pensa num cara que só queria dizer para Deus, desculpa a vergonha que eu passei. Sabe, querido, muitas vezes na boa intenção. Se você perguntar, pastor, aquele dia o senhor estava decidido a crucificar um ministro do Evangelho? Não. Eu queria ver todo mundo levando as coisas de Deus a sério. Eu não queria ver brincadeira no processo. É lógico que no meio de tudo aquilo, o que tinha no meu coração era zelo. Mas nenhum de nós tem o direito de se medir com ninguém e se achar melhor do que ninguém. Até porque é fácil a gente ver o erro dos outros, mas normalmente a gente não vê os nossos. E o problema de não enxergar é que quando a gente se mede, a gente sempre se vê acima. E porque se vê acima, nós somos automaticamente empurrados ou para essa atitude de orgulho ou de justiça própria, ou os dois. E aí a coisa bagunça. Porque Provérbios 16, se for rápido de endereço, abra lá comigo. Provérbios 16, versículo 5, nos mostra que Deus chama o orgulho de pecado. Ele não é nenhuma outra coisa a não ser pecado. O texto diz, abominável é o Senhor, todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Aliás, quando Paulo fala de não estabelecer em 1 Timóteo 3, um neófito numa posição ministerial, neófito significa novo na fé, novo convertido, ele diz, para não acontecer que se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Pensa no negócio que derrubou o cão e que ele é perito para tentar transferir para a vida da gente. É o tal do orgulho e da arrogância. E a Bíblia nos mostra que o arrogante é abominável ao Senhor. Agora, eu quero terminar. Falamos em primeiro lugar que o nosso problema não é enxergar as falhas, é ver as nossas. Mostramos que isso nos empurra por orgulho e justiça própria, que é pecado. Mas em terceiro lugar, além de tentar apontar o caminho prático de como enxergar as falhas, eu quero que a gente avalie os danos de não enxergá-las, que não se limita só a nos empurrar o orgulho e justiça própria, o que é pecado. Mas, na verdade, esse tipo de atitude nos gera um outro tipo de problema. Para que eu e você possamos ser trabalhados pelo Senhor, aperfeiçoados, mudados, moldados por Ele, a gente vai ter que reconhecer nossos erros. Como que alguém se converte? Ultimamente a igreja moderna está pregando só, crê em Jesus. A mensagem desde o início nunca foi só crê em Jesus. Jesus, quando vem anunciando o Evangelho, e o mesmo Evangelho que Jesus anunciou é o Evangelho que se prega até hoje. O livro de Hebreus diz que a salvação foi inicialmente anunciada pelo nosso Senhor e continuada pelos seus apóstolos. O Evangelho de Jesus era arrependei-vos e, em segundo lugar, crede no Evangelho. Antes mesmo de exercer fé, nós começamos com o arrependimento. O que é o arrependimento? É o reconhecimento do meu pecado. É o reconhecimento da minha limitação. Tudo parte daí, para que Ele possa fazer alguma coisa. E Marcos 2,17, Jesus diz, os sãos não precisam de médico. Quando você vai analisar a analogia que Jesus faz, Ele está falando, quando Ele diz os sãos não precisam de médico, Ele diz sim os doentes. Quando Ele está falando do doente, Ele está falando do pecador.
Quando ele fala do médico, ele está falando de si como o Salvador, que tem a solução para o pecador. Agora, se você entende que o médico é ele, como Salvador, que o doente somos nós como pecadores, a pergunta é: quem é o são? Ninguém. A Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não sem a justiça de Cristo, não sem a intervenção do médico. Nenhum de nós está nesse lugar de poder se achar são. Mas porque muitas vezes deixamos de reconhecer a nossa doença, a miséria do pecado, ele que é o médico olha e diz: não posso fazer nada por você. Porque ele só pode trabalhar na minha e na sua vida a partir do reconhecimento da nossa limitação. E é esse conceito que explica a experiência de Isaías. Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz que quando ele tem a visão do Senhor assentado no alto sublime trono, os serafins à volta proclamando santo, 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 ele tem a revelação da santidade de Deus, um contraste se estabelece. Nesse contraste, a sua miséria, ela aflora. E ele faz a seguinte declaração no versículo 5 de Isaías 6. Ai de mim que vou perecendo, porque sou homem pecador. Ele diz: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz: eu não podia estar aqui, eu não podia estar diante da visão da santidade, eu não podia estar exposto à presença dele. Tem defeito demais na minha vida. Agora, nesse momento, a Bíblia diz que um anjo pega a brasa do altar e toca na boca do profeta. Isso me ensina duas coisas. Porque no texto, o anjo não só toca a boca dele, mas diz: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi removido, Deus fez com que passasse de você a sua iniquidade. Primeiro, Deus ainda tem, porque Ele não mudou, provisão de santificação para as nossas vidas. Por favor, diga amém. Ele ainda transforma as áreas da nossa vida. Ele ainda tem o poder de nos mudar e transformar. Nós não podemos perder isso de vista. Nós parecemos ter uma fé que Deus transforma um bocado da vida da gente na hora da conversão. Fulano era torto e endireitou. A verdade, irmão, que nenhum de nós foi completamente aperfeiçoado. A conversão deu um up na vida da gente. Mas resolveu tudo? Não, porque era só o início de um processo. Mas a gente acredita que Deus tem o poder de tratar essas coisas grotescas no início, mas Ele parece não ter poder nenhum de tratar com as mínimas, com as menores, com as mais simples da nossa vida. E nada no reino de Deus se recebe sem fé. Nós precisamos voltar a acreditar que Deus tem provisão de santificação, que Ele é a fonte de toda a transformação que eu e você precisamos, que Ele tem solução para cada área ainda problemática, enguiçada, enroscada, encrencada da nossa vida. A segunda coisa que eu entendo é que Ele só pode agir, Ele está limitado a agir, apenas naquela área que a gente reconhece. Eu repito isso muito aqui, e eu não canso de dizer isso. Um dia alguém falou: pastor, qual o mistério do toque na boca? Eu falei: não tem mistério. Não, por que a boca? Eu falei: olha a oração que ele fez. Sou um homem de lábios impuros. Se tivesse feito a oração, que muitos homens hoje em dia deveriam fazer, sou um homem de olhos impuros, provavelmente teriam vindo 2 brasas nos olhos. Ou, como diria no interior de São Paulo, onde me criei, no zóio. Porque naquela área que nós reconhecemos, é a área que Deus pode tratar, é a área que Deus pode trabalhar. Então, não discernir os próprios erros nos impede de ser tratado, nos impede de amadurecer, nos empurra para o lugar de justiça própria, de medição com os outros e de orgulho. E isso só bagunça a nossa vida, sem contar o que estagna a nossa transformação. Então, de forma prática, entendendo agora as consequências, que não é só o orgulho e a justiça própria, mas a estagnação da transformação, a solução só pode vir a partir de uma coisa: como enxergar esses erros que nós não conseguimos discernir. Acredito que a gente não pode tentar usar só a nossa lente. Acredito que a gente não pode tentar usar só os nossos olhos. Para enxergar os nossos erros, nós vamos ter que usar outros olhos ou outras lentes. A primeira delas, eu e você precisamos entender a importância de um relacionamento com a palavra de Deus. Diga comigo: um relacionamento com a palavra de Deus. Tiago capítulo 1 nos fala que a palavra é como um espelho,
Que o que é ouvinte, mas não é praticante, ele é como alguém que está diante de um espelho, mas depois sai e esquece de quem era. Ele está dizendo que a palavra tem o poder de revelar quem realmente nós somos. Se por um lado ela revela a nossa verdadeira identidade em Cristo, e não tem nada que possa trazer tanta cura à sua alma, às suas emoções e à sua própria identidade, o entendimento da sua identidade, como mergulhar na revelação da palavra de Deus. Um crente que deixa para ouvir um pouco de Bíblia na pregação de domingo, não tem muito futuro espiritual. Nós precisamos de relacionamento com a palavra de Deus todos os dias. E é muitas vezes, quando eu e você estamos diante do espelho da palavra, que Deus começa a nos ajudar a enxergar aquilo que normalmente não enxergamos. Um contraste se estabelece. A gente começa a enxergar nossas falhas e limitações. Mas uma segunda maneira que Deus usa, que nem sempre está desassociada da primeira, às vezes é uma combinação das duas, Ele quer, pelo Espírito Santo, nos ajudar a enxergar essas coisas. Paulo, quando escreve aos Coríntios falando da ceia, ele fala da importância do autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. A gente tem que estar sempre se avaliando. Mas por que a gente não vai enxergar tudo só na autoavaliação? Então é melhor ir além, não estou falando de suprimir, deixar isso de lado, mas é melhor ir além do autoexame e entrar no que eu gosto de chamar de o exame do alto. Salmo 139, 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E ele começa a falar de uma capacidade de se deixar ser sondado por Deus, pelo exame do alto. Pensa em alguém que pode nos convencer de pecados que normalmente não enxergamos ou reconhecemos. É o Espírito Santo. Aliás, esse é parte do seu papel, isso é parte da sua missão. O problema é que esse Espírito Santo que quer nos ajudar a enxergar e entender as coisas, ele não chega atropelando. Ele não chega metendo o pé na porta. Ele não chega dando cascudo na sua cabeça, dizendo: cabeção, vou te fazer enxergar isso na marra. Esse Espírito Santo, de acordo com a pregação de Estevão, lá em Atos 7,51, ele pode ser resistido. Estevão diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, para que a ajuda funcione, tem que haver abertura, tem que haver receptividade. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. A questão não é se ele fala, a questão é se a gente amolece ou endurece o coração ao que ele fala. Não, todo crente vai lidar com isso. Falou de uma forma ríspida com seu cônjuge. Tem alguém, não é algo, alguém dentro de você que vai começar aquela sugestão: você não deveria ter falado dessa forma. Essa é a hora que você pode se abrir e pensar: é mesmo, não deveria. Ou você pode ficar cheio de razão e dizer: não, coisa nenhuma, né? Teve o que mereceu. Em situações desde as mais simples até as mais complexas, ele vai tentar falar conosco, mas a Bíblia diz que a gente pode endurecer o coração. Um processo legítimo do Espírito Santo pode começar, mas pode ser abortado. O apóstolo Pedro, quando está diante de Ananias, diz: por que encheu Satanás seu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. O que ele está dizendo? Ele diz: o Espírito Santo estava trabalhando no seu coração. Como é que você conseguiu de, em vez de ser sensível e ouvi-lo, deixar o diabo entrar, abortar e te empurrar para fazer outra coisa? Eu e você não estamos assim tão desconectados da influência espiritual quanto a gente acha. O problema é que se nós não nos permitimos estar conectados com a comunicação, com a revelação do Espírito Santo e fechamos o coração para Ele, nós acabamos nos abrindo para outro tipo de fonte e influência. E a coisa pode piorar. Mas se a gente falasse que só a palavra e a ação do Espírito Santo são suficientes para que a gente enxergue nossos erros, isso poderia nos empurrar para um outro extremo, de acreditar que então eu posso viver minha vida com Deus isolada e desconectada de outros.
E esse é outro erro que nós cometemos. Porque Deus tem uma terceira maneira de nos ajudar a enxergar algumas coisas, que também não está desassociado das duas primeiras. Não vai abandonar a palavra, não vai deixar de muitas vezes ser uma manifestação do Espírito Santo, mas é quando Deus envia pessoas para nos confrontar e para nos corrigir. E nenhum de nós deveria se colocar num lugar onde ninguém possa falar nas nossas vidas. Eu gosto do salmo que diz: fira-me o justo, isso me será por benignidade, será como óleo sobre a minha cabeça. Todos nós precisamos disso. Aliás, o texto que nós lemos de Hebreus 3,15, de não endurecer o coração, eu peguei o final. Eu quero que você volte comigo no versículo 12 de Hebreus 13. Aí nós vamos ler o 12, o 13 e o 14. Para daí você entender onde ele culmina no 15. Hebreus 3,12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Alguém que já creu, que é chamado de irmão, que tem um relacionamento com Deus, pode deixar o coração se corromper a ponto de se afastar de Deus. Verso 13, pelo contrário, o que é o contrário de se afastar? É manter coladinho, juntinho com Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, ou exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ele diz, você pode começar bem e terminar mal. Para que isso não aconteça, nós temos que exortar uns aos outros. E quando tiver gente exortando, não endureça o coração. Algo que nenhum de nós deveria imaginar ser possível é uma vida cristã desconectada de relacionamentos. Nós somos gratos a Deus por todo o crescimento que como igreja nós vivemos até agora. Mas, gente, isso é só o começo de algo muito maior. E qual é o risco que nós corremos? À medida que vamos nos tornando uma igreja de milhares de pessoas, o que já é a realidade, nós começamos a entrar num formato onde a maioria não conhece o outro. Volta e meia, tem gente tendo surpresa. Encontrou alguém em algum lugar, descobriu, você é evangelho, sou eu também, de que igreja você é? Comunidade de alcance coletivo, eu também. Mas nunca se viram. Às vezes porque estão em cultos diferentes, em extremidades diferentes das reuniões. E nós vamos estando cada vez mais desconectados do todo. O que muitas vezes nos empurra a viver um fenômeno que muitos classificam como a solidão no meio da multidão. É por isso que nós não abrimos mão de uma estratégia, que na verdade é o entendimento de um princípio bíblico. A igreja precisa dos pequenos grupos que se reúnam nas casas. Nós precisamos das células e dos relacionamentos que acontecem dentro delas. Nós precisamos de discipulado. Nós precisamos do cuidado não apenas do grupo de relacionamento próximo, mas nós precisamos de cuidado um a um. E muitas vezes, o que a gente não percebe, que à medida que nós vamos evitando essas coisas, parte de nós, consciente ou inconsciente, está dizendo, não quero ninguém falando na minha vida. Não quero ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer ou o que eu não devo fazer. Eu já tenho, e tem uns crentes assim que estão num patamar de espiritualidade, eu já tenho a Bíblia e o Espírito Santo. Eu pergunto, e como é que isso não funciona? Para tu ainda estar nesse estado. Porque uma das ferramentas que Deus decidiu usar é falar aos nossos corações através uns dos outros. Em Gálatas 2,11, Paulo fala de um encontro com Pedro. Gente, quem é Pedro? Um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Alguém que na mesma epístola de Gálatas, Paulo classifica de uma das colunas da igreja. Era um camarada que o Paulo, diante dele, tinha que bater continência, tinha patente maior do que a dele. Mas ele diz, quando me avistei com Pedro, eu repreendi na cara. Ele diz, porque Pedro se tornou repreensível. Ele diz, ele tinha toda a liberdade de convívio com os gentios. Quando os judeus, os da parte de Tiago chegaram, ele, Barnabé, os outros começaram a dissimular, fingir que os gentios não existiam, para evitar ter problema com eles. Ele diz, eu botei o dedo na cara de Pedro e falei para ele, se tu sendo judeu, vive como gentios, por que é que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? E aí foi briga de cachorro grande. Agora, sabe, a gente quer criar um sofismo na nossa cabeça, de que o ambiente de amor é onde todo mundo
passa a mão na cabeça do outro e alisa o outro. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Não é o padrão de Deus como pai, porque a Bíblia diz que Ele disciplina o filho a quem ama. Não é o padrão que nenhum de nós, pai, adotaria. Eu amo meus filhos, daria minha vida por eles, levaria uma bala por eles. Mas pensa num pai que corrigiu os filhos. Justamente porque amo e não porque não amo. Porque quem se ama realmente se importa. Eu não consigo imaginar, o camarada está vendo o outro caminhar para o buraco e diz, não vou falar nada. Por que não vai falar nada? Porque não está nem aí com o outro. Ele está preocupado só com si mesmo. O importante é que eu fique bem na fita, que eu não incomodo ninguém, que todo mundo me veja como boa pessoa na história. Isso não é amor, coisa nenhuma. Isso é egoísmo, mascarado de uma necessidade de afirmação dos outros o tempo todo. Tem nada a ver com amor. Quem se importa, confronta. Quem se importa, compartilha. É lógico que daí nós precisamos ir para o lugar certo. O amor nos ajuda a falar o que tem que ser dito do jeito certo. A mulher tem tido grande trabalho nesses quase 23 anos de casado, de me ajudar a falar do jeito certo. Ela diz, você sabe com o dedo na ferida, mas vá do jeito certo. Agora, a verdade é que nós precisamos entrar nesse lugar. Por quê? Assim como eu não vejo a trave no meu, mas vejo o cisco no olho do meu irmão, o irmão que às vezes nem está vendo tanto a trave no dele, consegue enxergar o meu cisco. E nós podemos, à medida que vamos nos tratando, ajudar uns aos outros. O Senhor Jesus disse, você permitiu que a trave saísse do seu sim, agora você vai ver bem. Ajuda o seu irmão. O que ele está dizendo? Que ele quer que a gente se ajude. Ele só não quer a hipocrisia de você tentar tirar o cisco do olho do outro, quando nem tirou a trave do seu. Mas ele diz, você está se deixando trabalhar, me ajuda a arrancar o cisco do olho do seu irmão. Porque uma das maneiras que ele usa são os relacionamentos. E nós não podemos, como igreja, abrir mão dos relacionamentos. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos estar conectados. Nós precisamos dos relacionamentos. E, à medida que vamos avançando para essa nova estação de crescimento ainda maior, nós queremos nos certificar, né, de que ninguém fique para trás, de que ninguém fique sozinho, que todo mundo possa estar envolvido nas células e dentro delas, à medida que desenvolve os relacionamentos de confiança no discipulado. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu quero concluir dizendo o seguinte, não adianta saber que Deus, além de usar a palavra e o Espírito Santo vai usar pessoas, se nós não tivermos um espírito ensinável. Se a gente não se permitir ser corrigido. Eu quero terminar com 2 textos do livro de Provérbios. Os 2 falam sobre essa atitude correta de um espírito ensinável. O primeiro está em Provérbios 13, 18. A Bíblia diz, pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Eu vou repetir, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 19, 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Eu me lembro de pastores já maduros, experientes, que me abordavam e tentavam me ajudar no início do ministério, dando conselhos valiosos. E me lembro de como eu pensava, essa velha geração está por fora. Quem entende de como funcionam as coisas agora somos nós. E de quanto tempo eu perdi, de quantas vezes de forma desnecessária eu quebrei a cara para lá na frente dizer, se tivesse ouvido o que eles tinham falado, nada disso teria acontecido. Nós precisamos entender que são valores do reino de Deus. Deus nunca vai revelar e falar tudo para alguém. A Bíblia diz que o Senhor descia na nuvem, falava com Moisés cara a cara, como um homem fala seu amigo. Mas daqui a pouco vem um Jetro, o sogro de Moisés, para dizer, está maluco, meu irmão? Esse modelo que você adotou não funciona. Você sozinho vai cuidar de uma multidão dessa, impossível. Você vai ter que colocar os grupos pequenos. Você vai ter que levantar líder, chefe de 10, de 50, de 100, de 1000. Você vai ter que organizar uma hierarquia de atendimento. Só a causa difícil vai chegar em você, não funciona. Agora, Deus não podia ter falado isso direto com Moisés, já que fala com ele todo dia, cara a cara, mas não falou. Por que não? Se Deus falasse tudo direto com alguém,
essa pessoa se tornaria extremamente autossuficiente, independente e desconectada dos outros. E Deus, de vez em quando, faz questão de mandar gente para falar aquilo que Ele poderia falar conosco de uma forma direta. Porque Ele quer nos ajudar, pela lente de outros, a perceber coisas que normalmente a gente não percebe. Quem está entendendo, diga amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus.